Você já percebeu como todo mundo parece estar em busca de um segredo quântico que vai finalmente desbloquear a realidade dos sonhos? Livros, técnicas, visualizações, afirmações. Cada nova promessa parece esconder a chave definitiva, e ainda assim, a vida continua igual. É como correr atrás de uma porta imaginária, sem perceber que a chave sempre esteve no bolso o tempo todo. O verdadeiro segredo nunca foi escondido, ele foi esquecido. Mas por que tantas pessoas estudam sobre manifestação, e mesmo assim nada muda de verdade? Porque elas procuram a resposta no lugar errado, na mente, e não no campo. O campo quântico não entende fórmulas, entende frequência. Não importa o quanto você pense ou repita mantras, se a vibração continua sendo de dúvida, o campo responde com incerteza. E se a manifestação fosse mais simples do que parece, a ponto de o segredo estar sendo ignorado justamente por ser simples demais? É isso que acontece. A mente humana desconfia do que é simples, porque foi condicionada a acreditar que tudo que é poderoso precisa ser complicado. Mas a física quântica mostra o contrário. Quanto mais coerente e despretensiosa a vibração, mais rápido o colapso da realidade acontece. As pessoas buscam técnicas, mas o campo busca sintonia. Buscam controle, mas o campo responde à entrega. O segredo oculto da manifestação não está em fazer mais, mas em sentir certo, em permitir que o corpo entre no mesmo estado vibracional daquilo que se deseja, antes mesmo que aconteça. Toda busca externa é apenas o reflexo da desconexão interna. O que você procura lá fora é apenas um lembrete do que o seu campo já sabe. Por isso, o segredo da manifestação não é aprender algo novo. É lembrar do que você é feito, energia consciente, moldando o invisível a cada respiração. A maioria das pessoas acredita que manifesta com o poder do pensamento. Elas visualizam, afirmam, planejam, e esperam que o universo responda ao esforço mental. Mas a verdade é que o pensamento é apenas o eco da vibração, não a fonte. Você não manifesta o que pensa, você manifesta o que emite. A física quântica descreve a realidade como um campo de possibilidades infinitas, onde cada potencial já existe antes mesmo de ser observado. O que transforma uma possibilidade em realidade não é a força do desejo, mas a frequência vibracional do observador. É por isso que, muitas vezes, você pode afirmar "eu sou abundante" milhares de vezes, e ainda assim sentir escassez. A vibração continua emitindo medo, dúvida ou necessidade, e o campo apenas reflete o mesmo padrão de energia. Pensar em prosperidade enquanto vibra na falta é como tentar sintonizar uma música de rádio em uma frequência errada. Você pode girar o botão com toda a força, mas o som continuará distorcido até que a sintonia seja precisa. O princípio esquecido da manifestação é exatamente esse: a vibração vem antes da intenção. É a vibração que autoriza a intenção a se tornar forma. Isso muda tudo. Porque agora você entende que não se trata de pensar corretamente, mas de sentir conscientemente. Antes de tentar mudar a mente, é preciso reeducar o campo. E isso começa no corpo, no coração, no estado emocional, não na lista de desejos ou nas palavras bonitas. O campo quântico responde ao que você é, não ao que você diz que quer. Se internamente você vibra em segurança, ainda que diga "eu confio", o campo lê o sinal verdadeiro. Ele é neutro e perfeito, apenas devolve o que recebe. Por isso, o segredo não é controlar os pensamentos, mas harmonizar a frequência que os sustenta. Quando você começa a cuidar da sua vibração, algo curioso acontece. A necessidade de controlar tudo desaparece. Você começa a sentir uma leveza, uma confiança serena, uma espécie de rendição ativa. E, nesse estado, as coisas começam a fluir com naturalidade. Coincidências acontecem, oportunidades surgem, e a vida parece te ouvir. Mas, na verdade, é você quem começou a ouvir o campo. Imagine por um instante que a realidade seja como um espelho quântico. Tudo que você vê é o reflexo do que está vibrando agora. Se o reflexo não agrada, não adianta tentar mudar o espelho, é preciso mudar a expressão. E a expressão energética é o seu estado vibracional.
É por isso que a verdadeira manifestação começa antes de qualquer visualização. Ela começa no momento em que você decide se alinhar com o sentimento daquilo que deseja, mesmo antes de qualquer prova externa. Muitas tradições espirituais já falavam disso com outras palavras. Jesus dizia: tudo o que pedirdes, crede que já recebestes, e assim será convosco. A física quântica apenas traduziu essa sabedoria para a linguagem da energia. Crer que já recebeu significa vibrar como quem já é, antes de ver com os olhos. Essa é a chave que une o espiritual ao científico, o estado vibracional coerente. Então, a pergunta real não é o que eu quero manifestar, mas sim o que eu estou vibrando agora. Essa pergunta é o portal entre o velho paradigma do esforço e o novo paradigma da ressonância. Enquanto você busca, você vibra ausência. Enquanto você duvida, você vibra distância. Mas quando você sente como se já fosse real, o campo responde imediatamente, porque ele reconhece a frequência familiar da criação. A vibração é o idioma do universo. E, nesse idioma, o silêncio vale mais do que 1000 afirmações. A entrega é a gramática. A confiança é a entonação. E a coerência é o tom que abre as portas do invisível. Quando você compreende isso, manifesta sem perceber. As coisas simplesmente começam a acontecer, não porque você pediu, mas porque você permitiu. E esse é o verdadeiro poder, não o de forçar o universo a se mover, mas o de se alinhar tão profundamente que o universo se move através de você. O princípio esquecido não é uma técnica, é um retorno. Retornar ao ponto onde você não precisa mais pedir, porque já está em sintonia com o campo que contém tudo. E nesse momento, o pensamento volta a ser o que sempre foi. Não o criador, mas o mensageiro da vibração que cria. A mente humana foi treinada para acreditar que o ter vem antes do sentir. Desde cedo aprendemos que precisamos conquistar algo para, só então, nos permitir sentir alegria, segurança ou amor. Mas, no campo quântico, essa lógica é completamente invertida. No universo energético, você sente antes de ter, e é justamente o sentir que cria o ter. Essa é a parte que confunde a maioria das pessoas. Elas pensam: quando eu tiver o emprego certo, serei confiante. Quando encontrar o amor, serei feliz. Quando o dinheiro vier, me sentirei em paz. Mas o campo quântico não responde à sequência linear da mente. Ele responde à frequência emocional presente agora. Enquanto você espera para sentir, o universo continua refletindo o seu estado de espera. Você vibra a distância entre o desejo e a realidade, e essa distância se perpétua. A inversão acontece quando você decide sentir antes. Antes da prova, antes da evidência, antes da mudança visível. Porque o sentir é o código vibracional que comunica ao campo qual realidade você escolhe experimentar. É como se, ao vibrar a emoção correspondente ao resultado desejado, você dissesse ao universo: eu já estou lá. E o campo, que é neutro, responde: então que assim seja. A mente resiste a isso. Ela quer garantias, quer ver para crer. Mas o campo quântico opera no sentido oposto. Você crê, e então vê. É como uma senha energética. Enquanto você se mantém preso à necessidade de ver primeiro, bloqueia o fluxo natural da criação. Mas quando começa a sentir como se já estivesse vivendo o que deseja, a sua vibração se torna compatível com essa nova linha de realidade, e ela começa a se desdobrar. O que chamamos de milagre nada mais é do que essa inversão aplicada com consciência. Você deixa de agir a partir da falta e começa a agir a partir da plenitude. Não é mais preciso mudar algo para me sentir bem, e sim me sentir bem é o que muda tudo. Essa é a alquimia vibracional que transforma energia em matéria, potencial em experiência, desejo em realidade. Há um momento sutil em que essa inversão acontece dentro de você. É como se uma chave girasse silenciosamente. De repente, o que antes parecia distante se torna leve, natural, inevitável. Não há mais urgência, apenas presença. E é justamente nesse instante,
quando você não está mais tentando forçar o resultado, que ele começa a se manifestar. Isso não significa ignorar a ação física. Significa que suas ações passam a ser inspiradas, não forçadas. Quando o sentir vem antes, você age em coerência com o campo. As decisões são mais claras, os encontros mais sincronizados, os movimentos mais precisos. O tempo parece cooperar. Você entra em uma espécie de dança energética com o universo, e essa dança substitui o esforço pela fluidez. Imagine o seguinte: você quer atrair um relacionamento saudável. Mas, ao pensar nisso, o que sente é solidão. A vibração dominante é de ausência, não de amor. O campo apenas devolve a ausência que você está emitindo. Agora, se você começa a sentir amor antes de ter alguém, se começa a vibrar gratidão e conexão todos os dias, o seu campo muda de frequência. E quando a vibração muda, a realidade se reorganiza para corresponder a ela. A pessoa, a situação ou a oportunidade certa aparece, não porque você procurou, mas porque você se tornou compatível com aquilo. Essa inversão é o que diferencia o criador consciente do buscador inconsciente. O buscador vive reagindo ao que vê. O criador vive sentindo o que ainda não se vê, e por isso faz existir. O buscador pergunta quando vai acontecer. O criador afirma: já está acontecendo dentro de mim. Quando o sentir antecede o ter, o universo responde com velocidade. Porque não há resistência entre você e a realidade desejada, apenas coerência. Você se torna o canal puro pelo qual a energia flui. E, nesse fluxo, não há esforço, apenas alinhamento. Esse é o verdadeiro salto quântico. Sair da linha do tempo onde o ter define o sentir, e entrar na linha onde o sentir define o ter. Uma inversão simples, mas poderosa o bastante para alterar completamente a estrutura da sua vida. Porque quando você sente antes de ter, você deixa de pedir e passa a permitir. E quando você permite, a manifestação deixa de ser um processo e se torna um estado. Você percebe que nunca precisou criar nada, apenas se alinhar ao que já existe. Tudo o que você quer já está vibrando em alguma frequência, esperando apenas que você sinta o suficiente para se tornar parte dela. Existe um momento na jornada em que você começa a perceber que o universo não demora, você é que leva tempo para ver o reflexo. Tudo o que você emite já está sendo refletido, em tempo real, pelo campo quântico. O campo é um espelho vivo, sensível, sem julgamento. Ele não decide o que você merece ou não, ele apenas devolve o que você vibra. Essa é uma das verdades mais simples e mais poderosas que existem. Mas também é a que mais assusta, porque nos coloca diante de uma responsabilidade profunda. Tudo o que vemos lá fora está sendo criado aqui dentro. A realidade não é um evento externo que acontece com você, é uma projeção vibracional que parte de você. Cada pensamento, cada emoção, cada intenção é um código enviado ao campo. E esse campo, com precisão absoluta, responde à frequência que você mantém. Não aquilo que você diz querer, mas aquilo que você realmente sente ser. É por isso que algumas pessoas passam anos afirmando suas intenções, repetindo frases positivas, e ainda assim veem pouco resultado. Porque, em um nível mais profundo, a vibração delas ainda comunica dúvida, escassez ou medo. E o campo, neutro como é, apenas devolve o reflexo dessa vibração. Não há punição, há apenas correspondência. O campo não erra, ele apenas mostra o que você está sendo. Quando você entende isso, a percepção muda completamente. A vida deixa de ser uma série de acasos e passa a ser uma sequência de mensagens codificadas, refletindo o que precisa ser ajustado dentro de você. Cada situação difícil se transforma em um espelho revelador. Cada pessoa que cruza seu caminho se torna um reflexo vibracional de algo que está ativo em seu campo. E, em vez de reagir, você começa a observar. Em vez de culpar, você começa a alinhar. Esse é o ponto onde o verdadeiro poder desperta. Porque você deixa de tentar mudar o reflexo, e começa a mudar o emissor. Você entende que não há como consertar o espelho,
É preciso mudar a imagem projetada. E, quando muda dentro, o reflexo muda fora, instantaneamente. O campo quântico é tão imediato quanto o reflexo de um espelho físico. A diferença é que ele opera em frequências sutis, invisíveis à percepção comum. Mas as respostas estão sempre lá. A conversa entre você e o universo é constante, o tempo todo, sem interrupção. Quando algo não sai como esperado, o campo não está negando, está te mostrando onde a vibração não está coerente. Ele reflete, com precisão milimétrica, a qualidade do seu estado interno. É por isso que a coerência emocional é a linguagem da criação. Quando o que você pensa, sente e faz estão em harmonia, o campo responde com clareza e velocidade. Mas quando há conflito, quando a mente diz uma coisa, o coração sente outra e as ações seguem por um terceiro caminho, o espelho se fragmenta. O reflexo se distorce, e a realidade parece confusa, contraditória, lenta. Não porque o campo falhou, mas porque o emissor está enviando sinais mistos. O ajuste começa sempre no silêncio. No momento em que você para, respira e se observa. Quando percebe que o que está lá fora é apenas uma tradução energética do que está vibrando dentro. E, nesse instante, algo poderoso acontece. Você deixa de lutar contra o reflexo e começa a usar o reflexo como guia. Você não foge mais da realidade, você a decodifica. E, ao fazer isso, o campo muda de espelho caótico para espelho consciente. Imagine que você está diante de um lago completamente calmo. Se você se agita, joga pedras ou tenta controlar a superfície, a imagem se distorce. Mas se você apenas respira e se acalma, o reflexo volta a ser nítido. Assim é com o campo. Quando a sua mente e suas emoções entram em coerência, o universo reflete com perfeição aquilo que você realmente é. O campo é sempre imediato, mas você só percebe isso quando está presente. Quando sua consciência está dispersa, no passado, no medo ou na expectativa, o reflexo parece atrasado. Mas, na verdade, ele está apenas devolvendo o seu próprio atraso vibracional. O tempo da resposta é o tempo da sua presença. Quanto mais consciente você está, mais instantâneo se torna o reflexo. É nesse ponto que você entende o que significa manifestar em tempo real. Não é fazer algo acontecer, é reconhecer o que o campo já está refletindo agora. Você não cria do nada, você seleciona frequências. E, ao ajustar sua vibração, você muda a linha de realidade em que está refletindo. É simples, mas requer coragem, a coragem de se olhar de verdade. Porque o campo não mente. Ele mostra exatamente o que você está emitindo, mesmo quando você tenta esconder. E essa honestidade cósmica é o presente mais poderoso que o universo pode te dar. Ela te mostra, sem palavras, onde você ainda não está em amor, em confiança, em paz. E te convida, de novo, a alinhar-se. O campo é o espelho imediato da sua consciência. Quanto mais você se conhece, mais puro fica o reflexo. E quando o reflexo se torna puro, o mundo inteiro começa a parecer mágico. Não porque mudou de repente, mas porque você mudou a frequência de quem o observa. Depois de tantas camadas, tantas técnicas e tantas tentativas, talvez o verdadeiro segredo da manifestação quântica não esteja no que você faz, mas no que você deixa de complicar. O campo quântico sempre respondeu: o que muda é o quanto você permite que ele o faça. A simplicidade não é a ausência de profundidade, é o ápice dela. É quando você compreende que o universo não exige esforço, apenas coerência. A mente humana foi treinada para acreditar que o poder está no controle, no fazer, no lutar contra o invisível. Mas o campo não entende esforço, ele entende vibração. E vibração é presença, não corrida. Quando você para de tentar forçar a realidade e começa apenas a vibrar em harmonia com ela, tudo se reorganiza com naturalidade. O invisível responde antes mesmo que você formule o pedido. A simplicidade quântica é quando o como deixa de ser um problema. Você já não tenta mais decifrar o caminho, você se torna o caminho.
E é exatamente nesse estado de rendição lúcida que a manifestação acontece com velocidade. Porque o campo só pode espelhar o que está livre. E o livre vibra leve. A mente quer planos, garantias e fórmulas. Mas o campo entende apenas o que você sente agora. Por isso, o segredo não está em técnicas complexas, está em aprender a sentir o que você quer viver antes que aconteça. Sinta a gratidão como se já tivesse recebido. Respire a paz como se ela já estivesse dentro de você. Haja como se o universo já tivesse dito sim. Porque ele já disse. O não nunca vem do campo, vem da frequência da dúvida. Você manifesta quando se alinha ao sim que o universo já é. E esse alinhamento não exige esforço, exige consciência. A simplicidade quântica começa quando você percebe que o campo não é uma força externa, mas o próprio tecido da sua consciência. Você não está tentando acessar o universo, você é o universo em ação. Tudo se torna claro quando você entende que a energia segue a atenção. Onde você coloca o foco, o campo expande. Se sua atenção está na falta, o campo amplifica a falta. Se está na gratidão, o campo amplifica o fluxo. É tão simples que o ego resiste. Ele prefere o complicado, porque o complicado mantém o controle. Mas o quântico só se revela no leve, no solto, no aberto. A simplicidade é a linguagem do campo. Um pensamento claro. Um sentimento coerente. Uma ação alinhada. Isso é tudo. É o triângulo invisível que cria mundos. Pensar, sentir e agir em harmonia é o código mais poderoso de criação que existe. Quando você vive a simplicidade quântica, a vida deixa de ser um enigma e passa a ser uma conversa. Cada sinal se torna resposta. Cada silêncio, um ajuste vibracional. Cada coincidência, uma confirmação do alinhamento. E, aos poucos, você começa a perceber que não precisa mais correr atrás da realidade. Porque ela passou a correr ao seu encontro. O segredo revelado é este. A manifestação não é conquista, é lembrança. Você não cria o que quer, você permite o que já é seu em potencial. Tudo o que você sonha já existe em uma linha de realidade pronta, vibrando na frequência daquilo que você sente quando pensa nesse sonho. A única coisa que separa você dessa linha é a resistência. E a resistência é sempre mental. Quando você simplifica, a resistência dissolve. Quando você confia, o campo flui. Quando você sente como se já fosse, o universo não tem escolha senão refletir isso. Porque o campo é neutro, mas a consciência é criadora. E o Criador desperto cria com leveza. A simplicidade é o portal. Ela não te tira da profundidade, ela te leva até ela. O que é verdadeiro não precisa de esforço. Você não força o sol a nascer, você apenas abre as janelas. Da mesma forma, não é preciso forçar a manifestação, apenas alinhar-se à vibração onde ela já existe. Você está constantemente sendo ouvido pelo universo. Mas a pergunta é, o que você está dizendo vibracionalmente? A simplicidade quântica é falar a língua da energia. Sem ruído, sem pressa, sem medo. É deixar que a vibração diga por você, eu já sou o que busco. E, quando essa frase se torna sensação, o universo inteiro se organiza ao redor dela. A vida começa a te surpreender de forma natural. As oportunidades surgem, as pessoas certas aparecem, os caminhos se abrem. Não porque você manipulou o campo, mas porque você finalmente parou de bloqueá-lo. A simplicidade em ação é o estado mais sofisticado da manifestação. É quando você descobre que o poder não está em fazer mais, está em ser mais. Então respire. Sinta. Solte. Você não precisa compreender todos os mecanismos do universo para deixar que ele funcione através de você. Tudo o que é real é simples, e tudo o que é simples, manifesta. No fim, o segredo da manifestação quântica nunca esteve escondido. Ele estava apenas soterrado pelo excesso de esforço. E agora, ao permitir-se voltar ao simples, você se torna aquilo que o campo sempre quis refletir.
Um Criador consciente, leve e desperto, vibrando a verdade de que já é inteiro. Se esse vídeo te fez lembrar que o segredo nunca esteve fora, mas dentro de você, então permita que essa consciência continue se expandindo. Respire fundo, sinta o campo respondendo. E antes de sair, compartilhe nos comentários o que em você quer ser simplificado hoje. Quero ler sua experiência e ver como esse despertar se manifesta na sua vida. E se essa mensagem fez sentido, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque o universo sempre envia o próximo passo no momento exato em que você está pronto para recebê-lo.